Agora que nós já passamos pelo módulo de introdução, onde nós contextualizamos um pouco sobre o mercado, também abordamos alguns aspectos relacionados à sustentabilidade do negócio, nós podemos entrar especificamente para falar dos microgreens e tudo que é preciso para produzi-los em ambiente controlado. Então vamos ao segundo módulo. Quando nós optamos por começar a produção pelos microgreens, foi basicamente por dois motivos. Primeiro que esse tipo de alimento está muito alinhado com a proposta da City Farm, de trazer para dentro da cidade um alimento nutritivo e também despertar a consciência alimentar. E o segundo motivo está relacionado à viabilidade econômica financeira. Então, esse é um tipo de alimento que permite quem está querendo entrar no setor começar a produzi-lo em grande quantidade em pequenos espaços e com um custo muito baixo. Então, esse é um ótimo produto, né? Uma porta de entrada para quem está querendo entrar nesse setor. Mas o que são os microgreens, né? Os microgreens eles são um estágio intermediário de vida da planta entre os brotos e os baby greens ou baby leaves. Então esse desenho ele mostra exatamente, né, o estágio que está tecnicamente, né, quando a gente fala, é um estágio intermediário entre essas duas etapas de vida da planta. E é nessa etapa que você já tem uma atividade fotossintética maior. Nos brotos, por exemplo, você não precisa de luz, né? Para os microgreens você já está dando luz para a planta e ela começa a ativar a fotossíntese e já começa a absorver alguns nutrientes. Então, nesse estágio, você tem um potencial nutritivo muito elevado. Para a gente falar um pouquinho dos microgreens, é importante conhecer um pouco da história deles, né? Então, como é que os microgreens, onde que eles surgiram? A ideia começou na Califórnia, nos anos 80. Os chefes de cozinha queriam inovar os pratos, colocar alguma coisa para deixá-los mais bonitos. E eles começaram a cultivar o alimento um pouquinho depois dos brotos, né? Com umas folhas um pouco maiores. E aí esse termo microgreen foi cunhado, foi definido, e aí as pessoas começaram a comentar: o que você usa para que é esse tipo de alimento? Ah, eu uso microgreens. E começou a pegar esse conceito. E aí, em 2012, foi feito um estudo para entender o valor nutricional nesse estágio de vida da planta. Então, o Departamento de Agricultura lá nos Estados Unidos pegou, como começaram a falar muito, né, sobre esse termo microgreen, vamos ver se tem valor nutritivo esse estágio, como que é, e aí foi feito um estudo, e esse estudo é que fez os microgreens, ou microverdes, explodirem, né, terem muito sucesso aí ao redor do mundo, porque esse estudo mostrou que os microgreens chegam a ter até 40 vezes mais nutrientes quando comparados com a mesma porção numa versão adulta, na sua versão adulta. Então, você pegar uma porção de microgreens de repolho roxo e comparar com a mesma porção de um repolho roxo no estágio maduro, você tem muito mais nutrientes concentrados nos microgreens. Então, esse estudo acabou, é até interessante que o artigo que fala sobre esse estudo diz que os cientistas que estavam lá fazendo o estudo, eles repetiram esse estudo porque eles achavam que tinha dado errado a primeira vez, porque de fato alguns nutrientes estavam muito mais elevados do que quando comparado com a versão adulta. Então eles achavam que tinha dado alguma coisa errada e repetiram o teste. E aí de fato foi constatado que era um superalimento, né? Então ele tinha muito teor nutritivo. E aí acabou se espalhando rapidamente, muita gente começando a produzir pelos Estados Unidos, Europa, e agora chegando aqui com força no Brasil também. Então, esse alimento ele foi considerado, né, na classificação como um superalimento, porque ele tem esse alto teor nutritivo, chega de 4 a 40 vezes, não são todos os nutrientes, né, não são todos os componentes dele que têm até 40 vezes mais, são 40 vezes mais nutritivos, né, mas algumas vitaminas, alguns componentes chegam até 40 vezes mais do que quando comparado com o estágio maduro. Então é um superalimento, tem uma concentração forte ali de nutrientes. Eles são ricos em polifenóis, eles ajudam a reforçar o sistema imunológico, protegem o sistema nervoso, são antioxidantes. Tem até um estudo que mostrou que o broto e microgreen de brócolis, eles têm um composto chamado sulfurafano, que é muito mais elevado do que quando a gente come o brócolis da maneira como estamos acostumados. E esse componente, né, esse composto, esse sulfurafano,
a ciência, os médicos estão estudando ele porque ele tem se mostrado eficiente no combate ao Alzheimer, prevenção ao Alzheimer. Então, tem muita coisa a gente a aprender ainda, né, com os vegetais, mas o fato é que comer nesse estágio de vida da planta traz uma potencialização do valor nutricional. Além disso, além desses benefícios todos que os microgreens trazem, nós temos aqui uma oportunidade de negócio também. Então, esse gráfico mostra a busca pelo termo microgreen no Google Trends, que é onde o Google Trends é a ferramenta que mostra os dados estatísticos da busca, né, de algum termo. Então, como que está a estatística da busca por esse termo microgreen? Quando a gente coloca desde 2004 até o presente, essa é a curva, é uma curva que está em ascensão. Então, as pessoas estão buscando esse termo, estão querendo saber sobre os microgreens. Então, a gente está no pico dessa busca. Quando a gente faz essa pesquisa, quando eu fiz essa pesquisa 2 anos atrás, você veja aqui que a gente fez a seleção para o mundo inteiro, né? Então, como é que está essa pesquisa desse termo no mundo inteiro? Você pode filtrar nessa ferramenta e colocar só Brasil. Há 2 anos atrás, se você colocava só Brasil, lembrando que nós estamos fazendo a gravação aqui desse curso em 2021, né? Então, há 2 anos atrás, quando nós começamos a estudar esse mercado, se eu selecionava só Brasil, esse dado estatístico nem existia. Então a gente não achava nada, não encontrava esse termo só para o Brasil. E agora, se você fizer essa mesma pesquisa hoje, colocando o Brasil, a curva está ainda mais em ascensão. Então, isso demonstra que é oportunidade, as pessoas estão pesquisando, estão querendo saber sobre os microgreens, e quanto mais gente disseminando esse conhecimento, começando a produzir e a inserir esse hábito de consumo, né, no dia a dia da alimentação, mais forte fica esse mercado aqui no Brasil também. E como é que esse alimento ele é usado? Então, se você começar a produzir esse alimento, as pessoas vão te perguntar isso. Como é que eu uso? Como é que eu consumo isso, né? Então, uma série de possibilidades. Então, você pode colocar em omelete, salada, suco verde, pizza, sopa, enfim, qualquer tipo de alimento você consegue complementar e dar esse potencial nutritivo nesse alimento. Mas, principalmente, ele é muito utilizado ainda para decoração. Então, de fato, hoje o carro-chefe, né, da comercialização dos microgreens são os restaurantes, são os chefes de cozinha que utilizam para fazer a decoração dos pratos. Então, quando a gente pensa no público-alvo, é muito concentrado ainda, baseado aqui até na nossa experiência aqui de comercialização pela City Farm, muito concentrado aí nos restaurantes e nos chefes de cozinha que fazem essa finalização dos pratos com esse elemento. Então, e de fato fica muito bonito o prato. Se você colocar os microgreens em qualquer prato que você fizer, você vai dar um toque de chefe, fica diferenciado o prato. Então, esse hoje ainda é o público principal. Nós tentamos fazer um esforço para levar isso para a pessoa física, né, para as pessoas consumirem, mas ainda é um processo de aculturamento, para as pessoas compreenderem que você consumindo pouco desse alimento, você já potencializa, né? Então, é um processo lento. Mas ainda pensando no público-alvo, tem possibilidade de vender em casa de produtos naturais e as pessoas que estão buscando uma alimentação mais saudável, então o público vegano, vegetariano, pessoas que se alimentam à base de alimentação crua, né, que também é um nicho que está crescendo, então tem uma série de possibilidades de comercialização para esse produto, mas lembrando aqui principalmente hoje para os chefes de cozinhas, é eles que vão dar a regularidade na sua produção, a recorrência na sua produção. Então isso é importante, pensando nesse aspecto comercial do negócio, para você saber quanto que eu vou produzir nesse mês, né? Quando você começa a ter essa entrada nos restaurantes, nos chefes de cozinha, você consegue ter uma programação melhor, porque você tem essa venda recorrente. Toda semana você vai entregar para os restaurantes, para os comércios que você vai vender. Isso vai te ajudar na organização do seu negócio. Nós separamos aqui também alguns prós e contras desse modelo de produção dos microgreens. Então,
quando a gente pensa nos prós, é um produto que ele é fácil de vender, então o aspecto visual desse produto facilita muito, então as pessoas veem o produto e acham ele muito bonito, ele tem esse aspecto colorido, o gosto é intenso, então é um produto que você tem uma argumentação de venda muito boa, então ele ajuda na venda. Então você pode utilizar em qualquer refeição, ele é muito nutritivo, a gente já falou um pouquinho disso, um alimento fresco, tem baixo custo para você produzir, e você não precisa de muito espaço. Então, esse aqui basicamente os prós de você começar aí pela produção dos microgreens. Quando a gente pensa em alguns contras, baseado na nossa experiência, a gente percebeu que as pessoas não vão comer grandes quantidades. Então, você precisa pensar numa capilaridade para não sofrer algum impacto. Então, se você começar um negócio somente de microgreens, você precisa estar bem diluído, com uma gama de clientes grande, porque se é a sua única fonte de receita, se algum cliente, algum restaurante fecha, você vai sofrer um impacto. Nós estamos passando por um momento, agora em 2021, ainda de pandemia, e muitos restaurantes fecharam, a gente sofreu um impacto de receita por conta disso. Então, se você ficar somente com um produto, que é o foco dos microgreens, você vai ter que pensar nessa estratégia de ter uma capilaridade grande, não vender, não ficar tudo concentrado somente em um cliente, em poucos clientes, né? Então, é importante. O que a gente aconselha é que os microgreens sejam parte das suas vendas. Então, é possível você ter um negócio somente de microgreens? É possível. Mas se você conseguir ter um mix de outros produtos, é muito mais fácil, você vai conseguir ter uma atividade mais saudável, né? Então, do ponto de vista financeiro e econômico. Então, se você conseguir que os microgreens sejam 20 a 30% do seu mix de produtos, é mais interessante do que você fazer uma produção somente de microgreens. Mas é possível também você ter um negócio somente de microgreens, tá? É só a gente aqui mostrando um pouquinho das dificuldades que podem ser encontradas nesse mercado. Então, outro aspecto que a gente coloca aqui como referência, né, no Brasil ele é pouco conhecido esse termo microgreen, microverde, está começando a ser divulgado. Então, as pessoas, quando você mostra, é broto, né? Então, todo mundo acha que é broto, e o broto, isso faz perder um pouco o valor, porque o broto é mais fácil de você produzir, você não precisa de luz, você não precisa de nutrientes, então, ele é muito mais simples, e os microgreens, tecnicamente, são um estágio mais avançado, que estão com um teor nutritivo mais elevado. Então, esse é uma questão cultural a ser enfrentada, né? Quanto mais gente disseminando, acho que as pessoas vão compreendendo mais e vão dando mais valor para esse produto. E talvez o principal contra aqui é essa questão do aspecto de facilidade de contaminação pelos fungos. Então, se você não tiver um ambiente bem controlado, ele é muito fácil de contaminar por fungos. Então, imagina que você está concentrando muito material orgânico, né, muita semente, tudo junto, num lugar úmido. Isso é um ambiente ótimo para que os fungos apareçam. Então, você precisa ter um equilíbrio ali no seu sistema, no seu ambiente, na sua sala de cultivo, para evitar isso. Então, esse é um grande ponto de atenção também. Tá, e o que nós precisamos então para produzi-los num ambiente controlado? Aqui nós separamos alguns dos principais equipamentos e insumos que nós utilizamos. E aqui eu gosto de reforçar que, como nós vimos no módulo 1 de introdução, a tecnologia já está muito avançada, então tem robôs, tem equipamentos muito modernos. Aqui a gente vai mostrar um pouquinho de equipamentos que já automatizam o seu negócio, mas que são simples. Então, não tem necessidade de utilizar exatamente esses equipamentos, né? Mas é mais para ter a visão do processo. Aí tudo vai depender do tamanho, da sua capacidade de investimento, de como você quer começar. Né? Então, tem gente que prefere começar um processo mais manual, então tem equipamentos aqui que você não vai precisar utilizar, mas tem pessoas que já têm uma capacidade de investimento maior e querem ter um negócio mais robusto, mais automatizado. Então, talvez você precise de equipamentos mais avançados do que o que eu estou mostrando aqui, tá bom? Mas aqui vai dar uma visão importante que com esses equipamentos você consegue ter um equilíbrio ali do seu sistema. Então, o principal insumo que a gente tem são as sementes. Então, você vai precisar
ter isso bem planilhado nos seus custos para saber que é um insumo que vai fazer parte do custo ali, né? Um dos principais elementos do custo do seu produto. Nós utilizamos para fazer a produção substrato e bandejas, e aí depois eu vou falar um pouquinho especificamente dar uma pincelada em cada um desses, tá? Nós utilizamos também um armário para fazer a nossa germinação, nós utilizamos nutrientes, lâmpadas, você vai precisar de uma estante, reservatório e bomba de água, um controlador. E aqui quando a gente pensa nesse controlador, o que faz esse controlador? Então, a gente brinca que esse controlador é como se fosse o nosso funcionário, porque muitas vezes a gente não está lá na Seed Farm e o controlador está fazendo o acionamento de tudo que precisa para fazer o funcionamento da produção. Então, eu consigo programar num controlador o momento que vai ligar a lâmpada, que vai desligar, o momento que vai acionar a bomba e por quanto tempo essa bomba vai ficar acionada para fazer a irrigação, ligar e desligar o exaustor. Então, esse é um equipamento importante para fazer esse processo de automação do seu sistema. Nós utilizamos também um desumidificador, e aí também é importante ressaltar que no nosso ambiente produtivo, a umidade chegava muito alta, então às vezes a gente chegava a 95% de umidade, e se você for fazer uma produção nesse nível de umidade, você vai ter problemas. Nós, no começo, perdíamos toda a produção por conta de fungos, né, mofo, a umidade era muito alta. Só depois que nós colocamos esse equipamento para equilibrar a relação entre temperatura e umidade é que nós conseguimos ter uma produção saudável. Então, é um elemento importante para ter na sua sala de cultivo. Um exaustor, nós vamos falar também um pouquinho sobre ele, ventilação e filtro de ar. Esses são os principais equipamentos e insumos que nós utilizamos para fazer uma produção no ambiente controlado. Então, vamos começar falando da semente, que é o nosso principal insumo. Então, sobre as sementes, o que é importante nós sabermos? As sementes não podem ter agrotóxicos, né? Porque a gente está fazendo esse cultivo no estágio inicial de vida da planta, não daria tempo nem de dissipar essa química, então isso pode ser prejudicial à saúde. Então, é importante evitar as sementes que são tratadas quimicamente. E nós recomendamos também que essa semente não seja transgênica. E aí, eu deixo aqui 2 referências de filmes que valem muito a pena serem vistos. Esse, por exemplo, Seeds of Freedom, é um vídeo que tem no YouTube, disponível gratuitamente. Ele conta toda a história da semente e o impacto que os transgênicos têm causado na agricultura, principalmente na agricultura familiar. Então, vale a pena assistir. E para atender esses 2 requisitos, falando um pouquinho aqui de fornecimento, hoje nós utilizamos as sementes da Isla Sementes. Então, é a que tem a maior variedade de culturas para a produção de microgreens, e ela já atende esses 2 requisitos, sementes sem tratamento químico e não transgênico. Então, hoje, esse é o fornecedor que nós utilizamos. Como referência para você saber quanto você vai gastar com a semente, a nossa bandejinha, por exemplo, ela tem 17 por 8,5. Então, como vocês viram na foto inicial ali do capítulo do módulo sobre os microgreens, nós comercializamos ela viva, né, plantada numa fibra de coco. Então, essa manta tem 17 por 8,5. É assim que nós comercializamos. E aí, para essa dimensão, você vai precisar de uma densidade de entre 3 e 6 gramas, dependendo da cultura. Então, para você fazer suas contas de quanto você vai gastar com semente, você pode colocar uma média aí entre 3 e 6 gramas, 5 gramas, por exemplo, você consegue para a maior parte das culturas para essa dimensão de espaço, né? Então, aí você pode fazer, não vou fazer com essa igualzinho a essa, vou fazer maior ou menor, você vai adaptando, mas é importante ter essa referência para você saber quanto que você vai gastar com as sementes, tá? Então, o que mais que é importante aqui sobre a semente? É importante espalhar a semente. Então, quando a gente está falando de muita semente para fazer essa produção dos microgreens, é importante espalhar, tentar fazer de maneira uniforme esse processo de semear e evitar que elas fiquem muito juntas, muito uma em cima da outra. Isso também é um ponto que pode contribuir para aparecer fungos. Então, tentar espalhar de maneira uniforme. Esse é um processo que nós não conseguimos automatizar, então o processo de semear que nós fazemos, ele é bem manual. Então eu peso, vou fazer
vou semear brócolis. Eu peso a quantidade que eu já sei dessa cultura, 4 gramas para essa área, e faço o processo de semear manualmente, espalhando com a mão mesmo. Tá? Então, é um processo que nós não é um dos únicos processos ali que não estão automatizados, bem manual mesmo. Então, é importante essa questão da uniformidade. Tá, e para a gente compreender, já que é nosso principal insumo, a semente, então nós precisamos conhecer um pouquinho de como que ela funciona, né? Qual que é a anatomia dessa semente. Então, ela é basicamente formada por 4 partes. Então, a primeira parte da semente é o tegumento, ou a casca. É a casca que dá esse papel de proteger. Então, quando a gente recebe a semente, ela está dormente, né? Justamente porque essa casca está fazendo esse papel de proteger. A segunda parte da semente é o endosperma. O endosperma é esse tecido nutritivo, ele tem essa função de fornecer os primeiros nutrientes para o embrião que está ali contido dentro da semente. Então, essa também é uma parte importante. A terceira parte é a plúmula. Essa parte é a estrutura que já vai dar origem às primeiras folhas, a primeira par de folhas ali. Então, você veja que dentro da semente já tem essa estrutura, então quando eu desperto ela, já libera essa estrutura. E a radícula, a quarta parte, que é a raiz no estágio imaturo. Essa raiz, nesse estágio que vai dar a primeira fixação da planta e também começar a absorver os primeiros nutrientes. Então, esses são os principais partes da anatomia da semente. Aí veja que interessante, como é incrível, dentro de uma sementinha, né, tão pequenininha, tem toda uma tecnologia embutida, né, incrível, uma vida sai de uma sementinha. Olha como é importante esse olhar, a gente começar a parar, né? É tão comum a gente ter o alimento já pronto. Quando você começa a, a entrar nesse mercado, a compreender como é que funciona uma germinação, a semente, olha quanta informação traz para a gente, né? Então, a semente é algo incrível, uma tecnologia que precisa ser muito estudada ainda, porque é uma nanotecnologia, né? Um lugarzinho tão pequeno, você tem tanta configuração, né? Conhecendo, então, a estrutura dessa semente, né? Toda essa parte de anatomia, a gente já pode ir para a segunda etapa, que é a germinação. Então, a germinação, o que ela é? É o processo de crescer o embrião que está dentro da semente. E para que isso aconteça, eu preciso atender alguns fatores. Então, o primeiro fator que precisa ser atendido é a água. Então, eu preciso espirrar água em cima da semente, e esse processo de embibição da semente é que vai fazer com que a casca ou o tegumento, que é aquele primeira parte ali da anatomia da semente, se rompa. Então, quando eu coloco água na semente, espirro bastante água, a casca vai amolecer e ela vai permitir que o segundo fator ocorra, que é a entrada do oxigênio. Então, depois que eu molhei o oxigênio, a casca quebra, o oxigênio consegue entrar na semente, e o oxigênio é o gás essencial para a respiração das células embrionárias. Então, é ele que vai fazer o embrião despertar. Tá? Então, esses dois são os primeiros processos essenciais. O terceiro fator importante é a temperatura. Então, se você conseguir manter um ambiente controlado entre 25 e 30 graus, você vai conseguir ter uma regularidade na sua germinação, na sua taxa de germinação. Pensa que você vai ter lá um monte de semente, né? E a temperatura, ela vai dar essa constância, uma regularidade. Se você tiver variações grandes de temperatura, você vai sofrer com essa questão da regularidade. Vai demorar mais ou menos para você ter a germinação. Algumas não vão germinar. Enfim, então é importante para grande parte das culturas que nós produzimos, né, para os microgreens, essa temperatura é ideal. Então, hoje nós trabalhamos com 8 culturas. A gente faz produção de cenoura, de rabanete, de brócolis, de couve, repolho roxo, coentro, mostarda. Todas essas culturas que eu estou falando aqui, para essa temperatura entre 25 e 30 graus, é ótimo para você ter uma boa taxa de germinação. Tá? O quarto fator é a luz. Então, para esse estágio de germinação, você não precisa de luz. Você tem que fazer um blackout. Aqui a gente está simulando o que ocorre na natureza. Então, na natureza, quando eu vou plantar uma sementinha, eu coloco na terra, né, cubro um pouquinho de terra e eu vou deixar. A terra ela vai ter esse papel de reter a umidade, permitir a entrada do oxigênio e também vai deixar escuro. Então, eu estou simulando, num ambiente controlado, esse mesmo processo. Então,
deixar a semente no escuro. Molhar, permitir a entrada do oxigênio, regular a temperatura e manter a semente no escuro. Aqui eu trago um exemplo de como funciona a nossa estante de germinação. Então, às vezes as pessoas perguntam, é necessário você ter uma estante para fazer essa germinação? Isso aqui não é necessário, tá? Esse aqui é um modelo prático que a gente encontrou para facilitar o nosso processo e facilitar a regularidade da nossa germinação. Então, esse armário que nós encontramos, ele é uma estufa de pão. É fácil de encontrar, se fizer uma pesquisa no Google, facilmente vocês encontram. E ele tem prateleiras e eu consigo encaixar as bandejas que nós utilizamos nessas prateleiras. Isso facilita o processo do dia a dia da nossa produção. Então, como é que ela funciona essa estante? Dentro dessa estante, eu tenho um aparelhinho que eu consigo controlar a umidade e a temperatura. Então, ele sempre vai me dizer quanto é que está a temperatura e quanto está a umidade dentro desse armário. No caso da City Farm, nós optamos por não utilizar o ar-condicionado. Por que nós não utilizamos? Porque nós percebemos que a média de temperatura no nosso ambiente durante o ano ficava em torno de 25 graus. Então, 25 graus está ótimo para as plantas, para fazer todo o processo, desde a germinação até o crescimento. Então, na média, eu consigo manter essa temperatura. O que ocorre é que, durante o inverno, eu tenho uma queda nessa temperatura, na média dessa temperatura, e aí isso impacta na minha taxa de germinação e no crescimento das plantas. Então, o que eu faço aqui? Dentro desse armário, eu tenho uma resistência e um termostato. Esse termostato eu consigo regular a temperatura que eu quero, e aí de tempo em tempo, durante o inverno, eu aciono essa resistência, ele aquece o armário e eu consigo manter sempre o padrão, essa taxa de regularidade na minha germinação. Se você tiver um ar-condicionado no seu sistema, na sua sala de cultivo, aí você não tem esse problema, você vai conseguir sempre ter um padrão ali de temperatura e aí você não precisa utilizar desse equipamento. Aqui a gente está mostrando uma solução para quem não vai começar com ar-condicionado, né? Nós produzimos em pequena escala, quem vai começar igual. Se você vai fazer uma mega fazenda, uma produção grande, convém já começar com ar-condicionado. Como nossa produção é em pequena escala, né, foi até uma maneira da gente reduzir o consumo de energia. Então nós utilizamos esse método de aquecer o armário somente no período do inverno. Aqui um outro dado importante é que a umidade precisa ser controlada também. Então, se você conseguir manter uma umidade em 70, atender todos aqueles fatores anteriores que a gente comentou, né? Então, fazer o processo de imbibição, né? Molhar bem a semente, permitir a entrada do oxigênio, temperatura entre 25 e 30 graus, deixar no blackout e umidade em 70% e 80%. Se você conseguir essa taxa sempre de 70% e 80%, está ótimo também, isso contribui. A umidade é um fator importante, então sempre precisa estar molhando ali a semente para você conseguir manter. A gente molha uma vez por dia as sementes, né? Espirra água por cima das sementes para que mantenha essa taxa de germinação, essa taxa de umidade, né? E se você, minha umidade ficou muito baixa, o que eu posso fazer? Você pode colocar um recipiente de água dentro do armário, ele ajuda a elevar, ou a umidade subiu muito, coloquei muita água, estou vendo aqui pelo meu medidor que está dando 90%, 95%. Aí, se você colocou muita água, nós utilizamos um desumidificador na nossa sala de cultivo, então eu deixo o armário aberto, o desumidificador vai tirar o excesso de água e aí eu consigo manter equilibrado de novo entre 70 e 80. Mas, se você fizer, depois que você fez esse processo de molhar a semente, você vai perceber que vai sempre chegar na mesma média, né? Dificilmente você vai precisar fazer esse equilíbrio ali na umidade. É sempre manter o úmido da semente, já vai estar nessa taxa entre 70% e 80%. Mas é importante ter esse número em mente, tá? Então, de novo, é necessário ter esse armário? Não é necessário. Você pode fazer a germinação num guardanapo na sua casa. Você pega uma sementinha, molha, deixa lá no escuro, ela vai germinar. Aqui, a gente está trazendo um aspecto de produção comercial. Então, para você fazer a produção comercial, é importante você pensar que você precisa ter uma regularidade.
E esse armário, essa maneira que a gente encontrou, ele facilita você ter você não tem surpresa, né? Porque você vai precisar fazer as entregas, né? O restaurante, o chefe de cozinha, as pessoas que encomendaram o produto de você estão esperando que você entregue na data certa. Você não pode chegar na data e falar assim, olha, caiu minha temperatura, então a germinação demorou e aí eu extrapolei 2 dias, né? A pessoa, o chefe de cozinha precisa na data estipulada que seja entregue. Então, com esse armário, com esse modelo que nós criamos, né, regulando temperatura, umidade, você consegue ter sempre essa regularidade na sua taxa de germinação. E aqui, eu costumo dizer que talvez 60% do funcionamento ali da sua produção está aqui. Se você conseguir acertar a mão, ter uma boa taxa de germinação, uma boa regularidade, depois o processo fica muito mais simples ali na hora de colocar na luz e na irrigação. Então aqui é um aspecto bem importante. Tem muito vídeo na internet que mostra pessoas colocando bandejas, uma em cima da outra, dá para germinar. Você não precisa fazer exatamente dessa maneira, isso aqui é só uma forma para que a gente encontrou para manter uma regularidade e não ter surpresas, tá bom? Agora pensando na questão do substrato. Quando a gente pensa no substrato, existem várias opções no mercado. Então você pode inclusive usar a terra, né? Então, a terra é uma forma que você consegue produzir. Nós não recomendamos utilizar a terra num ambiente controlado, porque a terra ela vem com ovinhos de bichinhos, né? E isso vai acabar proliferando dentro do seu ambiente fechado. Então, pela nossa experiência, não foi tão interessante quando a gente fez testes com terra. Então, optamos por um substrato que é mais limpo. Então, você tem, pensando num substrato mais limpo, você tem algumas opções também no mercado. Você tem espuma fenólica, você tem lã de rocha. Nós optamos por utilizar a fibra de coco porque a gente entende ser um elemento mais limpo, mais sustentável. Então, aqui, quando eu uso a fibra de coco, eu estou dando uma nova vida a um produto que ia ser descartado. Eu estou usando um elemento que é natural, né? Quando a gente pensa na espuma fenólica, é um elemento que vem do petróleo, então tem um impacto ambiental, a própria lã de rocha, né? Que tem uma exploração ali também. Então, é possível fazer com todos esses, mas tudo vai de adaptação. Se você tem essa possibilidade de usar algo mais natural, entende que é o mais correto, aqui fica a nossa recomendação. Então, nós utilizamos a fibra de coco como substrato. O nosso parceiro que fornece essa fibra de coco para a gente, essa manta de fibra de coco, chama-se Coquim. A Coquinha é uma empresa que fica aqui no interior de São Paulo, e eles já têm um produto formatado para quem quer cultivar microgreens, então se houver interesse em produzir utilizando esse substrato, esse é um fornecedor que já tem um produto bem formatado. Nós também comercializamos no nosso site essa manta para quem quer fazer testes, né? Mas nós fazemos questão de deixar aqui o contato do fornecedor para que, se você vai de fato empreender e comprar em grandes quantidades, compensa comprar direto do fornecedor, e nós acabamos sendo um intermediário desse processo, né? Mais para quem está querendo fazer teste, comprar em pequenas quantidades, compensa comprar pelo nosso site mesmo da City Farm. Maiores quantidades, vai entrar como produtor, aí compensa já direto com quem está fabricando esse produto. E aqui, caso vocês optem por utilizar esse substrato, qual que é o processo que nós fazemos aqui? Então, primeira etapa, nós precisamos hidratar essa manta. Ela vem muito seca, né? Um material muito, muito firme e seco. Então, eu preciso deixar essa manta submersa na água entre 24 horas, no mínimo 24 horas, para que ela fique mais molinha. E nós fazemos um processo adicional à hidratação, que é misturar o ácido peracético para fazer a esterilização dessa manta. Então, o processo de fabricação desse material, ele já tem uma esterilização do coco, mas como tem transporte, logística, então, para a gente manter um ambiente bem esterilizado, bem limpo, nós utilizamos esse produto. Esse ácido também é encontrado no mercado e é um produto que ele é orgânico. Então, inclusive, esse produto que nós utilizamos tem o selo do IBD, então ele tem a certificação de orgânico, não vai fazer mal, não vai ter nenhum prejuízo, não vai causar nenhum prejuízo
à saúde ou ao alimento. Então, para cada litro de água que nós colocamos nesse reservatório que eu vou colocar a manta para hidratar, eu misturo 1 a 2 ml por litro de água do ácido peracético. Isso já vai ser suficiente. Se você deixar 10, 20 minutos ali nessa solução, já está esterilizada a manta. Então, esse é basicamente o processo inicial que a gente faz para formatar esse substrato. Quando a gente pensa na questão da água e dos nutrientes, como a gente não utiliza a terra no nosso processo, nós precisamos misturar alguns nutrientes na água, que são os minerais que são necessários para o crescimento das plantas. Então, hoje, nós utilizamos os nutrientes da Smart Grow, também é um parceiro nosso. Para fazer a mistura desses nutrientes, existem diversas opções, né? Nutrientes para hidroponia, né? Que é o caso nosso, que a gente utiliza a água, né, para levar os nutrientes para as plantas. Existem esses nutrientes em pó, até soluções muito mais baratas do que essa versão líquida que nós estamos utilizando, mas como a quantidade utilizada é muito pouca, então para a gente ficou prático utilizar, ele já vem líquido, muito fácil de misturar, então a gente coloca aqui como uma opção, mas também existem, lembrando que tem muitos tipos de nutrientes, muitas opções no mercado para ser encontrado. O que é importante saber aqui? Para você ter um equilíbrio ali dos seus nutrientes, da sua solução nutritiva, você precisa saber dois parâmetros. O primeiro é a condutividade elétrica da sua solução. A condutividade elétrica é o que vai determinar a concentração de sais que estão presentes na sua solução. Ela é medida em milisiemens e para que você consiga medir, você vai precisar de um aparelhinho, medidor de condutividade elétrica. É uma canetinha que você coloca na água e aí ela vai te dizer qual que é a concentração de sais. A literatura recomenda que para a produção dos microgreens você precisa ter entre 0,6 e 1 milisiemens. Isso representa muito pouquinho, é uma solução para efeito de comparação. Quando a gente pensa para a produção de hortaliças maduras, uma rúcula, você precisa ter mais de 2 milisiemens. Então, é bem pouquinho aqui, a gente está falando de menos da metade para fazer a produção dos microgreens. Então, essa quantidade é suficiente. Se você optar por utilizar esse tipo de nutriente líquido que nós estamos utilizando, 1 ml dessa concentração do A mais 1 ml da concentração do B, por litro de água, já é suficiente para atingir esses 0,6 milisiemens. Então, basicamente assim. E por que é o A e o B? Dentro dessas soluções, você tem macro e micronutrientes. Então, esses são os elementos necessários para o crescimento das plantas, tudo que a planta precisa para crescer. Macro são os nutrientes que as plantas absorvem em maior quantidade, e micro, o que precisa em menor quantidade. Eles separam em duas soluções, porque tem alguns desses componentes que não podem ser misturados. E por isso é simples assim, porque senão eles acabam não funcionando, né, na solução, acabam entrando em precipitação e aí você não consegue ter a absorção desses nutrientes pelas plantas. Então, por isso que normalmente você vai encontrar as soluções sempre separadas. Então, me colocou 1 ml do A, 1 ml do B para cada litro de água, você já consegue chegar nesses 0,6 milisiemens. O outro aspecto que precisa ser controlado é o pH da água. Então, o pH é o que vai medir o potencial hidrogeniônico, né, da água. Então, o que significa isso? Qual é o grau de acidez, neutralidade ou alcalinidade dessa solução. E aí a literatura recomenda que a gente consiga manter o pH dessa solução entre 5,5 e 6,5. Para medir o pH, você também precisa de um aparelhinho, um medidor de pH, que também funciona como uma canetinha que você coloca nessa solução e ele vai te dizer como é que está a solução. Por que é importante manter o pH nessa faixa? Porque se você tiver um pH muito mais elevado ou muito mais baixo, as plantas começam a ter dificuldade de absorver alguns nutrientes. Então, importante deixar sempre nesse equilíbrio, tanto da condutividade elétrica quanto o pH.
Para mostrar de forma prática, no caso da City Farm, nós recebemos a água aqui em São Paulo com pH 8. Quando eu misturo os nutrientes, a solução A e B dos nutrientes, esse pH já cai para em torno de 6. Então, ou seja, eu já fico dentro dessa faixa que é recomendada para o pH para o crescimento. Quando passa 3, 4 dias, o pH começa a subir. E aí eu posso utilizar, existem soluções que são chamadas de Power Up e Power Down, que são, você pinga algumas gotinhas da solução e ela consegue regular o pH da água. Então, se subiu muito, você pode colocar algumas gotinhas, ele desce e você mantém em controle. De forma prática, o que nós observamos é que, como o ciclo de cultivo dos microgreens ele é muito curto, você, estamos falando aí de 10 dias ao todo, você se passar um pouquinho desse pH, subir um pouco 7, 8 nos últimos, faltando 2 dias para você colher, você não vai sentir um impacto tão grande para esse estágio de vida. Então, na prática, para ser sincero, nós nem utilizamos isso na City Farm, esse controle, a não ser que tenha algum desequilíbrio no fornecimento da água e aí tem uma variação muito grande. Então, é importante sempre você ter o controle, ver se está ficando na média, porque se tiver alguma variação muito grande, você vai precisar regular. Mas se for uma variação pequena, por 1, 2 dias, 3 dias, você não vai sentir impacto. Se você estiver cultivando uma hortaliça no estágio maduro, um alface maduro, uma rúcula madura, aí sim é importante você ter esse controle bem equilibrado, porque se tiver muita variação ali do pH, você vai sentir que as plantas vão sofrer, de fato, vão começar a ficar amareladas, porque alguns nutrientes elas não vão conseguir absorver. Para os microgreens isso é mais simples, né? Mas é importante ter esse dado, né? Porque são 2 fatores que precisam que são essenciais para o controle da solução, tá bom? Além disso, sobre a água, o que nós fazemos na City Farm? Nós utilizamos um filtro simples de carvão, então eu coloco na torneira que distribui a água dentro da City Farm, ele só para tirar o excesso de cloro. Então a gente também busca ter uma produção mais limpa possível. Então a gente tira esse excesso de cloro, só para fazer esse tipo e tira algumas bactérias já nesse processo do filtro, né? Então você consegue ter uma produção ainda mais limpa, tá? Se você produzir, não utilizar o filtro, tem algum impacto? Nós já fizemos testes assim, vai funcionar bem também, tá? Aqui é mais esse aspecto da gente criar esse conceito de ter um ambiente extremamente controlado, enfim. Então aqui, essas são as principais informações que você precisa saber com relação à sua solução, o seu reservatório de água com nutrientes para fazer o crescimento dos micro. Tá, então quando a gente pensa na irrigação, como eu disse anteriormente, nós não utilizamos terra, então o processo utilizado é a hidroponia. Na hidroponia, eu vou misturar os nutrientes na água e a água vai levar até a raiz das plantas. Então a gente tem aqui um desenho ilustrativo que mostra exatamente isso que eu acabei de dizer. A raiz fica suspensa nesse caso, e aí através de um gotejamento eu consigo levar os nutrientes para a raiz, e aí a planta consegue crescer. Existem algumas técnicas para fazer esse tipo de irrigação, né, baseado em hidroponia. O importante é ter em mente que você precisa manter o seu substrato sempre úmido, nem encharcado e nem seco. Você precisa conseguir chegar nesse equilíbrio. Da mesma forma como nós cuidamos de uma planta em casa, né? Você precisa sempre manter ali a umidade. Se você encharcar muito, a planta vai sofrer. Se você deixar seca, ela vai sofrer. Aqui é a mesma lógica. Eu preciso conseguir manter o meu sistema de cultivo ali sempre úmido. No nosso caso, para a técnica que nós utilizamos, que eu vou mostrar um vídeo para vocês, nós chegamos nesse equilíbrio fazendo a cada 6 horas uma irrigação de 5 minutos. Então, como que funciona isso? A minha bomba ela dispara por 5 minutos a cada 6 horas. Então, eu faço 4 irrigações por dia. Então, essa é a lógica que a gente conseguiu para manter a minha fibra de coco sempre úmida, nem encharcada, nem seca. E aí eu consigo ter uma regularidade na minha produção. Esse vídeo aqui, ele mostra como é que funciona então a estante que nós desenvolvemos e a técnica que nós utilizamos é chamada de NFT, Nutrient Film Technique. É uma técnica que foi desenvolvida por um chinês que nada mais é do que você passar um filme de água por debaixo da raiz das plantas. Existem algumas outras técnicas, a gente vai mostrar aqui essa que a gente utiliza,
e é algo bem simples. Vamos lá. Então veja que nós temos o reservatório com uma bomba de água. Essa bomba ela vai levar essa solução nutritiva lá para cima da minha estante. E aí, nessas bandejas, eu corro esse filme de água por debaixo da raiz e aí eu faço o dreno por esses furinhos na bandeja. E aí a água volta através desse encanamento que tem na frente da estante para o reservatório. E lá atrás eu tenho esse caninho que ele é todo furado. E esses furinhos nesse cano ajudam na distribuição da água para todas as bandejas. Eu tenho também essa elevação na bandeja. É importante que essas bandejas tenham uma inclinação para que a água consiga fazer a circulação para todas as mantas que vão estar dentro ou para todo o substrato que você colocar ali dentro da sua bandeja. Qual a grande dificuldade desse modelo? É você conseguir chegar a essa padronização. Então, você conseguir levar a água de maneira uniforme para todas as bandejas em todos os andares. Por isso que a gente colocou até alguns ajustes atrás da estante para você conseguir regular a inclinação e conseguir chegar nessa padronização. As bandejas também, elas acabam dificultando um pouco, porque a gente utiliza bandejas de 60 por 60 centímetros e elas são um pouco côncavas, então às vezes a água não corre em algum determinado espaço ali da bandeja, então você tem que conseguir deixar ela bem ajustada, né, na inclinação para que nenhuma parte da sua bandeja fique sem água e isso possa secar ou fique muito encharcada, isso tudo pode prejudicar a planta. Essa é a técnica que nós mostramos aqui no curso, porque é a técnica que nós utilizamos. Nós estamos desenvolvendo uma outra técnica que eu posso comentar aqui, que é uma técnica chamada Flood and Drain. É uma técnica que você inunda a bandeja e depois você drena ela toda. Então eu não preciso inclinar a bandeja, eu deixo ela reta, numa estante reta mesmo. Eu começo a inundar a bandeja, quando chega na altura da fibra de coco, eu tenho um ladrão que ele suga toda a água e aí eu tiro a água da bandeja, porque eu não posso, é importante você não deixar a água parada ali, acumulada por conta de fungos, de bactérias que podem proliferar, então isso pode prejudicar a planta. Então é importante você deixar irrigar e depois deixar sem água na sua bandeja. Essa estante a gente não colocou aqui ainda porque ela está em fase de testes, a nossa ideia é que ela possa ser comercializada de uma maneira fácil de montar, mas enfim, é só importante ter em mente que você precisa criar um equilíbrio no seu sistema de irrigação, manter sempre o substrato úmido, nem encharcado e nem seco. Se você conseguir fazer esse processo, tá regulado o seu sistema. Você pode fazer isso até, nesse caso aqui nós fazemos ele de forma automatizada, mas você pode fazer isso manualmente para começar. Posso molhar lá 1 a 3 vezes por dia, dependendo do substrato que eu vou utilizar, e aí também vai funcionar. Bom, agora nós vamos entrar sobre a parte de iluminação. Para falar de iluminação, essa é uma parte que eu particularmente gosto bastante. Eu tenho formação em eletrônica, eu gosto muito dessa questão da energia desse lado invisível que nós não conseguimos ver. Então eu tenho formação em Reiki, cromoterapia, então eu sempre fui entusiasta dessa questão de energia. E para falar de iluminação, nós temos que resgatar o conceito de luz. E a luz é uma forma de energia eletromagnética, e ela funciona como onda e como partícula. Já que ela funciona como onda, quando a gente faz essa leitura da onda, a onda ela traz algumas informações importantes a respeito da luz para a gente. Então, esse desenho ele mostra exatamente isso. Quanto maior for o comprimento da onda que eu estou emitindo pela luz, menor vai ser a energia que eu estou mandando através dessa onda. Então, no caso dos micro-ondas, por exemplo. E ao contrário, quanto menor for o comprimento dessa onda, maior a frequência, a intensidade de energia que eu estou enviando. É o caso do raio gama, por exemplo.
além dessa questão de energia, o comprimento da onda também determina as cores que nós visualizamos. Então, você veja lá que quanto maior, mais comprida essa onda, está mais para o lado do vermelho, amarelo, e quando vai diminuindo o comprimento, vai indo mais para o lado do azul, violeta. Então, essas são algumas informações importantes que a ciência compreende, e isso facilita para a gente conseguir entender por que as plantas conseguem se utilizar da luz para fazer o funcionamento. Então, como é que na prática isso funciona? Então, como é que as plantas utilizam essa luz? Basicamente para fazer essa fórmula da fotossíntese acontecer. Então, a luz do sol, ou no nosso caso aqui em ambiente controlado, a luz das LEDs, elas servem de energia, é como se fosse o combustível, a gasolina para fazer essa fórmula acontecer. Então, a luz ela vai ser a energia para fazer com que as plantas fixem o gás carbônico que está presente no ar, quebrem as moléculas de água, que a gente utiliza na irrigação, e transforme isso em glicose e oxigênio, a liberação de oxigênio. Então, é isso, eu preciso dar essa energia para a planta para que ela faça essa fórmula acontecer. E como é que as plantas capturam essas ondas? As plantas têm nas suas folhas alguns pigmentos que funcionam como se fossem umas antenas. Esses pigmentos, chamados de clorofila A, clorofila B e carotenoides, eles têm alguns picos de absorção dessas ondas. Esse gráfico da esquerda mostra exatamente esses picos. Então a gente observa que as plantas capturam, né, tem picos de absorção desses espectros mais voltados para o azul e para as faixas de laranja e vermelho. Então é por isso que nós vemos normalmente essas salas de cultivo, esses ambientes indoor, com essas plantas com um aspecto de pink, justamente porque você tem essa mistura do vermelho com o azul. Quando ainda pensando sobre esse aspecto da luz, o que é importante saber para fazer a escolha da sua lâmpada? Então, é importante conhecer esse parâmetro. O primeiro parâmetro que é o PAR, que é a sigla para radiação ativa fotossintética. Isso é justamente mostrando onde é que acontece a ativação da fotossíntese, quais espectros ativam a fotossíntese na planta. Então, esse gráfico ele mostra isso, né? Então, esses espectros nessas faixas de azul e de vermelho é onde eu ativo a fotossíntese na planta, tá? Esse gráfico que mostra no meio aqui, ele traz talvez a informação mais importante para fazer a escolha da lâmpada, que é o conceito do ppfD, que é traduzindo, seria a densidade de fluxo de fótons que impactam na fotossíntese. Então, quanto é que eu estou enviando de energia para a planta nesses espectros, nessas faixas que a planta precisa para fazer a fotossíntese? Porque quando eu estou emitindo luz, eu estou emitindo um monte de fótons, um monte de energia, mas não necessariamente toda essa energia, todas essas faixas de energia que estão sendo emitidas, as plantas precisam. Então o ppfD ele mostra exatamente isso, quanto que eu estou emitindo de energia nas faixas que a planta precisa. E aí a gente traz um exemplo prático aqui da lâmpada que nós utilizamos na City Farm. Então esses pontinhos ele mostram a distância da lâmpada em relação à planta. Então veja que no quarto ponto aqui eu estou dizendo que eu estou a 30 centímetros da planta. E a 30 centímetros da planta eu tenho a unidade de medida do ppfD é micromol por metro quadrado por segundo. A 30 centímetros da planta eu consigo emitir 133 micromols por metro quadrado por segundo. O que a literatura recomenda? Que para a produção dos microgreens você emita entre 100 e 200. Então, veja que a 30 centímetros, utilizando essa LED, já é suficiente para o crescimento nesse estágio de vida. Se você for fazer cultivos de em outros estágios de vida da planta, uma hortaliça madura, por exemplo, ou alguma planta que vai exigir um estágio de floração, frutificação, aí você vai precisar de mais energia sendo emitida e aí esses parâmetros vão mudar. No nosso caso aqui, como nós estamos concentrados para a produção de microgreens, se você tiver em mente aí que uma LED que emita pelo menos 100 micromols por metro quadrado por segundo, você já vai ter um crescimento adequado da planta. Então, para fazer a escolha da LED,
você precisa ter essa informação do fornecedor. Eu quero saber o ppfd e pelo menos tenha em mente que esse ppfd precisa ser 100 micromols por metro quadrado por segundo para que você consiga ter um cultivo saudável. Quando a gente pensa no tempo e a distância, então, também foram feitos diversos testes em que percebeu-se que se você passa de 18 horas, você está com luz ligada em cima da planta, você está gastando energia de forma desnecessária, porque a planta não precisa mais ela não tem nenhum efeito produtivo nela, então você está desperdiçando energia. Até 18 horas você está conseguindo acelerar o crescimento dela. Depois de 18 horas, eu acredito até que ela tenha um mecanismo de defesa, né? Não que você está fazendo mal para ela vai só simplesmente se proteger, não vai capturar mais essa energia porque ela não precisa. Então, se você deixar 24 horas a lâmpada ligada, você vai estar gastando energia. Então, o recomendado é deixar no máximo 18 horas ligado e 6 horas desligado. Com relação à distância, se você utilizar LED, normalmente essas LEDs de cultivo, você vai estar aí numa faixa de distância entre 20 e 30 centímetros. E se você optar por uma lâmpada fluorescente, que também é possível para fazer o cultivo, você vai precisar deixar mais próxima normalmente a planta, porque ela vai estar, a energia que ela está emitindo ali é menor, então você precisa deixar mais próximo do cultivo, entre 13 e 15 centímetros. Tá, legal. E quando a gente então faz uma comparação do uso de LED com o sol, quais são as principais diferenças? Aqui isso aqui é importante até para desmistificar um pouco dessa questão da artificialidade do uso de LEDs. A ideia não é desencorajar ninguém a produzir utilizando o sol. Óbvio, se você tiver espaço para produzir com sol, é sempre a melhor opção. O sol ele é gratuito, ele oferece todos os espectros necessários para todos os tipos de vida na Terra. Então, se tiver a opção para cultivar com sol, é óbvio que vamos dar essa preferência. O uso da LED, ele é mais adequado para quem não tem espaço para você utilizar essa produção em pequenos espaços, fazer um cultivo vertical. Com o sol você vai ter dificuldade para fazer esse cultivo de maneira vertical, dos microgreens, por exemplo, que você vai utilizar estantes. Você vai ter essa questão da duração e intensidade da luz. Com a LED você consegue determinar isso. Então não tem, se pegar dias com muita chuva, nublados, você não tem esse problema no ambiente controlado, porque a LED vai estar sempre emitindo a energia como se tivesse sol constante ali para a planta, então você não tem surpresa. Então é só uma questão de compreensão do que é a luz, e a LED ela é uma forma, né, uma alternativa que pode ajudar a quem não tem muito espaço e pode ajudar na otimização da produção de alimentos. Tá? Então é uma questão até de poder, de fato, desmistificar essa questão que algumas pessoas acabam falando, mas é um processo artificial. Não, é um processo de transmissão de energia. Se a gente pensar aqui na própria cromoterapia, por exemplo, que utiliza-se de cores para fazer o equilíbrio dos nossos chakras, são nossos centros de energia, a lógica é basicamente essa. Então, para cada tipo de cor que eu vou transmitir ali, eu estou emitindo uma energia que vai ajudar no nosso equilíbrio, e o processo para as plantas é similar. Uma outra pergunta que também todo mundo faz é sobre como eu posso usar qualquer lâmpada para fazer essa produção? Posso usar uma lâmpada fluorescente? Então a gente fez aqui um comparativo que mostra justamente aqui as principais diferenças. É possível usar a lâmpada fluorescente, por exemplo, para fazer a produção? É possível. O que acontece é que a lâmpada fluorescente ela não foi feita para cultivo de planta. Então, quando a gente compara, a gente até recomenda. Então, nós começamos a produzir utilizando essa lâmpada fluorescente. Então, a gente utilizava, a recomendação que a gente tem aqui é uma lâmpada fluorescente chamada T5. O T é de tubular e o 5 é o diâmetro dela. Ela é uma lâmpada mais fininha. Essa lâmpada ela vai permitir, mas como ela não foi feita para cultivo de plantas, ela foi feita para iluminação humana, né? Então ela é medida em lumens para claridade os olhos, ela vai ter algumas deficiências em relação à LED.
Então, quando a gente pensa aqui no aspecto de custo, ela é muito mais barata. Então, a gente recomenda, comece para fazer seus testes, para entender os ciclos, para ver quanto você vai gastar. Vale a pena você começar fazendo esses testes com uma lâmpada fluorescente. Ela é muito mais barata, você acha fácil aqui no Brasil. Mas quando a gente compara com a LED, por exemplo, o custo da LED é muito mais elevado. Hoje o valor não é tão alto, estamos falando aí de uma barra, é a barra que a gente usa de LED aqui na City Farm, ela custa $36. Então não é um custo elevado. O problema é que a nossa moeda está desvalorizada, e aí você colocando a taxa de câmbio, frete, mais taxa de importação, aí fica um valor acima de R$ 500 cada barra. Então, quando compara com a fluorescente, o custo de fato é muito mais elevado. Só que quando a gente compara, por exemplo, o gasto de energia de uma lâmpada fluorescente com relação ao LED, você vê que quase é mais que o dobro. Então, uma lâmpada dessa fluorescente vai gastar 54 watts, uma LED 26. Então, você vai ter um custo de energia muito mais elevado do que utilizar as LEDs. Você também vai produzir muito mais calor na sua sala de cultivo, porque a LED ela esquenta muito, quase nada. A fluorescente ela vai ter um calor mais elevado. Então, se você estiver falando de 10 lâmpadas, 20 lâmpadas, talvez você não tenha um impacto tão significativo, mas quando você está falando de 100 lâmpadas, 200 lâmpadas, 1000 lâmpadas, aí você vai ter um problema, uma dor de cabeça, porque as lâmpadas fluorescentes vão acabar produzindo muito calor na sua sala de cultivo, e aí você vai ter mais gasto de energia para poder retirar esse calor da sua sala. Então, esse é um aspecto que tem que ser levado em conta. Tem a questão da durabilidade. A LED ela dura muito mais tempo do que a lâmpada fluorescente. Então, também você vai ter que fazer uma troca com menor recorrência. E aí a questão dos espectros, né? Então, a fluorescente, como ela não foi feita para crescimento de plantas, ela está emitindo vários espectros que a planta não precisa. E se a planta não precisa, o que ela faz? Ela devolve para o ambiente e ela devolve em forma de calor. Inclusive, nós visualizamos as plantas no tom verde justamente porque ela não utiliza esse verde para fazer o processo dela de crescimento, e aí ela devolve. E aí, quando ela devolve, é isso que a gente visualiza. Quando a gente pensa na LED, ele já tem esse espectro mais ajustado, então ele é perfeito para o crescimento, para o que a planta precisa, então você gasta menos energia. Então, é basicamente essa a diferença. Vai começar a fazer uma pequena produção, vale a pena começar com a fluorescente. Se você vai investir para fazer, de fato, um negócio, para produzir uma fazenda urbana, aí a médio e longo prazo a LED sempre vai compensar. Além dos espectros de comprimento da onda, quais são os outros fatores que vão influenciar na taxa de fotossíntese? Então, o gráfico aqui da esquerda, ele mostra a relação da taxa de fotossíntese com a temperatura, que é um desses fatores. Então, quanto maior for veja que entre 25 e 30 graus é onde eu tenho a maior taxa de fotossíntese. Depois, se eu passar muito desses 35 graus, as enzimas da planta começam a entrar em desnaturação. E aí eu começo a despencar, né, cair a minha taxa de fotossíntese. Então, é preciso ter esse olhar atento para a temperatura do seu ambiente, porque ele vai impactar na fotossíntese, consequentemente no crescimento da planta. Então, se você conseguir entre 25 e 30 graus, você vê que está no pico ali de taxa de fotossíntese. Um outro aspecto é a concentração de gás carbônico no ar. Entre 0,3% e 0,5% de gás carbônico, você tem a melhor taxa de fotossíntese. Se você passar de 0,5%, você começa a intoxicar as enzimas da planta, e aí ela também começa a cair a taxa de fotossíntese. Então, também é um fator importante que contribui para o crescimento da planta. No caso dos microgreens, numa pequena escala, você não tem tanta necessidade de ter esse controle. As plantas estão absorvendo pouco gás carbônico. No nosso caso ainda, nós utilizamos um exaustor para fazer renovação do ar, então você não precisa ter esse controle. Mas é importante saber que existem aparelhos que medem esse gás carbônico e você consegue, inclusive, injetar o gás carbônico nas salas. Então, se você optar por um cultivo posteriormente de folhas, hortaliças maduras, é importante ter esse controle para ver se não é um fator que está impactando
na sua produção, e se for o caso, você precisa renovar o gás carbônico com maior frequência, ou injetar gás carbônico. Então, são esses dois aspectos que complementam com a questão dos espectros de onda que fazem a fotossíntese acelerar ou diminuir. Um outro fator importante para o cultivo em ambiente controlado é a questão da umidade. Então, para compreender a umidade, a gente precisa resgatar um pouquinho o que é a umidade relativa do ar. Quando eu digo que o ar está com 80% de umidade, significa que ele está com 80% da sua capacidade de reter a água que está presente nele. Quando chega em 100%, o ar não consegue mais segurar essa umidade e aí entra no ponto de orvalho ou condensação. E aí começam a formar aquelas gotículas em cima das plantas. No nosso caso, para produção em ambiente controlado e de microgreens, não é recomendado que isso ocorra, porque aí eu vou criar um ambiente propício para a proliferação de fungos. A planta não vai conseguir respirar e aí ela vai ficar com umidade concentrada ali e isso vai contribuir para que os fungos apareçam. Como é que foi? Nós sofremos bastante com esse ponto no começo da nossa produção, até chegar nesse equilíbrio, e o que nos ajudou a compreender essa relação da umidade com o ambiente foi o conceito de VPD. VPD é uma sigla para Vapor Pressure Deficit. Esse indicador ele mostra a capacidade da planta em respirar. Nesse slide aqui fica mais fácil compreender o conceito de VPD. Então, quando eu estou com um VPD mais alto, significa que eu estou com alta temperatura e baixa umidade relativa do ar. VPD mais baixo, baixa temperatura e alta umidade relativa. Então, você vê que é uma relação entre a temperatura e a umidade que traz essa taxa de VPD. De forma prática, para fazer o cálculo dessa fórmula, existem calculadoras que já trazem esse cálculo pronto para a gente. Então, aqui tem um exemplo de uma universidade do Arizona, que tem uma calculadora de VPD, você coloca qual que é a temperatura do seu ambiente, qual que é a umidade relativa do ar, e aí ele já te traz o VPD. Nesse caso aqui, a gente está em 0,9 kPa. O que é recomendado? Que a gente fique numa faixa entre 0,4 e 1,5 kPa. Por quê? Nessa faixa foi constatado que existe menor incidência, né, de proliferação dos fungos. Se você tem ambientes com um VPD muito abaixo desse target, por exemplo, abaixo de 0,4, você começa a ter um ambiente que os patógenos, né, já começam a sobreviver. Se você tem abaixo de 0,2, por exemplo, aí você já tem infecções que já são mais prejudiciais à nossa saúde. E o contrário também, se você tem um VPD muito acima, então, por exemplo, 2,2 kPa, você já começa a causar estresse na planta e a planta transpira mais do que ela é capaz de suprir de água. Então, os dois extremos são ruins, o ideal é que nós consigamos ficar nessa faixa, entre 0,4 e 1,5. Se a gente consegue manter esse equilíbrio entre temperatura e umidade na nossa sala, isso facilita muito o cultivo. Só com esse controle, então é suficiente para não ter problema? Não, esse é mais um dos fatores. Pensa que quando nós fazemos a produção no ambiente controlado, nós estamos simulando a natureza. A natureza é perfeita, ela tem vários aspectos para conseguir chegar num equilíbrio. Aqui, o VPD, a relação entre umidade e temperatura, é mais um deles. Então, eu fazendo isso, eu contribuo para que evite a proliferação de fungos e eu tenho uma produção saudável. Importante também nós pensarmos sobre a ventilação. Então, de novo, nós estamos pensando aqui, simulando aqui o que a natureza faz no ambiente controlado. A natureza, se a gente observar, ela está com o ar sempre circulando, as plantas em movimento, e para fazer isso dentro da nossa sala, nós precisamos de ventilação. Então, com a utilização de ventiladores, você consegue fazer essa simulação. Eu preciso manter ali as plantas, sempre ao redor das plantas, o ar em movimento. Porque isso ajuda, os fungos e as bactérias estão presentes no ar, não tem jeito. Qual que é o local mais apropriado para que elas se hospedem ali, né? Então, é justamente na sua bandeja de cultivo, onde vai estar mais úmida, a região mais úmida ali da sua sala. Então, se você consegue manter o ar em circulação, isso dificulta que esses fungos também
possam se hospedar. Então, manter a ventilação sempre próximo ali às plantas para que o ar fique em movimento. Nós também utilizamos o exaustor. Por que a gente faz o uso do exaustor? O exaustor ele ajuda nesse processo de sempre circular o ar e ele traz uma renovação do gás carbônico. A gente falou um pouquinho do gás carbônico, então eu sempre faço uma troca do ar da minha sala de cultivo para manter sempre um ar renovado. Aqui, eu sempre coloco também, é importante pensar, não, dependendo da região que você estiver, vai ser necessário um ar-condicionado, né? Nós não utilizamos na City Farm, mas tem pessoas que vão estar em regiões de calor excessivo, acima de 35 graus, isso, como a gente viu, vai ser prejudicial às plantas. Então, aí vai ser necessário a utilização de um ar-condicionado também para fechar esse equilíbrio do sistema, tá? E aí eu trago um vídeo aqui para mostrar de forma prática o funcionamento desse exaustor. Esse vídeo está mostrando a parte externa da nossa sala de cultivo. Eu estou com o exaustor ligado e aí o exaustor ele tem esse papel de tirar, sugar todo o ar que está lá dentro. Então ele causa um vácuo dentro da minha sala de cultivo. E aí eu vou colocar aqui o rótulo. Esse quadradinho que vocês estão vendo é um filtro de ar. E aí o rótulo, só para exemplificar, porque que acontece? Quando cria um vácuo dentro da sala, o ar é sugado de fora. Então ele causa justamente esse processo. O ar está saindo através do exaustor, cria um vácuo dentro da sala, e aí eu sugo um ar novo para dentro da sala e faço essa renovação, essa circulação e renovação do ar. E para a entrada do ar, eu utilizo esse filtro de ar. Esse filtro de ar, como a gente está próximo à rua, numa cidade muito poluída, para a gente complementar esse conceito, né, de produzir num ambiente controlado, limpo, a gente filtra o ar também para evitar levar algum tipo de contaminação para dentro dessa sala. Então, para fazer a implementação do exaustor, as empresas que vendem o exaustor, eles conseguem dimensionar o exaustor para você vai precisar saber quantos metros cúbicos tem a sua sala, e aí ele vai te dizer. No nosso caso, nós utilizamos um exaustor que faz uma troca de ar por hora. Então isso é suficiente. Se você conseguir renovar uma vez por hora o ar todo da sua sala, já é suficiente. Talvez se você tiver uma produção em maior escala, seja suficiente manter mais trocas, mas para uma produção em menor escala, você consegue fazer uma vez por hora essa renovação, e aí você tem isso também é mais um fator que contribui para o equilíbrio do seu sistema. Lembrando que a gente falou de vários fatores aqui, a gente já falou de irrigação, de como a gente vai semear, da iluminação, do controle em relação entre temperatura e umidade, e aqui a gente está falando do aspecto de renovação do ar e ventilação desse ambiente. Todos esses aspectos em conjunto vão dar o equilíbrio do seu sistema. Se você falhar em algum deles, você pode ter algum tipo de problema. Então é importante juntar todos esses fatores e conseguir chegar nesse equilíbrio. Para finalizar, a gente mostra aqui então um passo a passo da nossa linha de produção. Então, qual que é a primeira etapa? Se você for utilizar o substrato fibra de coco, você vai ter que hidratar essa manta por entre 24 e 36 horas. No dia 1, você vai fazer a semeadura, vai espalhar a semente nessa manta, vai colocar dentro da câmara de germinação. Dentro dessa câmara, uma vez por dia, borrifar água, temperatura entre 25 e 30 graus, umidade 70 e 80. Então, aqui um resuminho dessa etapa inicial. Lá para o dia 4, mais ou menos, normalmente 3 a 4 dias, a grande parte dessas culturas que são produzidas para microgreens, em 3, 4 dias você já conseguiu germinar. Então, germinou, no quarto dia vai para a estante que tem a luz e a irrigação, e aí nessa estante você vai fazer a irrigação de acordo com o equilíbrio do seu sistema. No nosso caso, nós fazemos 4 vezes por dia durante 5 minutos. Então a bomba fica ligada 5 minutos cada vez que eu aciono ela, e eu aciono ela hoje 4 vezes por dia. E lá para o 10º dia eu consigo fazer a colheita. No nosso caso, nós comercializamos o produto vivo. Então ele está plantado ainda, foi um conceito que nós queríamos levar essa experiência dos nossos clientes poderem colher o alimento. Então, se você
for vender assim, é só embalar, né? Já está pronto para o consumo. Se você for cortar, é o mesmo processo, só que daí você aumenta essa etapa na sua linha de produção. Adicionalmente, antes de embalar, nós fazemos um processo de inspeção. Então, a semente, como nós utilizamos muitas sementes para fazer os microgreens, sempre vai ter semente que não germina. E essas sementes, como são matéria orgânica, se acaba ficando muito tempo em cima ali da manta, é um ponto frágil ali para começar a aparecer sinais de mofo. Então, o que a gente faz? Nós sempre, antes de embalar, inspecionamos, ver se não tem nenhum sinal inadequado, a gente chacoalha essa manta para tirar todo o excesso de semente que não germinou, e aí isso evita, pensando no ponto de vista comercial, um aspecto negativo ali que seria para o cliente receber com muitas sementes que acabam sendo um ponto de possibilidade de mofo, né? Então é mais essa etapa na nossa linha de produção que a gente acrescenta para finalizar o processo antes de embalar. Então aqui é um resuminho de tudo que precisa fazer para você ter se seguir esse passo a passo, não tem segredo. Mantendo essas condições, todo esse equilíbrio que a gente passou aqui pelo curso, você consegue ter uma produção saudável. Veja que não tem muito segredo, aqui no caso está dentro de uma bandeja, você vai colocar água e as mantas vão ficar hidratando. Hoje a gente usa um reservatório maior, com mais manta, mas é bem simples mesmo, só cortar a manta e deixar hidratando por 24 horas. Aqui a gente já mostra o processo de semear, a gente espalha bem a semente, fica bem uniforme, né, para que você consiga, principalmente pensando no aspecto de venda do produto vivo, é importante estar bem distribuído para que ela cresça de maneira uniforme. Bom, e aqui nesse último vídeo nós conseguimos já ver o processo já germinado. Então, depois de 3, 4 dias, você vê que está todas as mantas já com as sementes germinadas. E esse o fator importante. Veja a regularidade. A gente tem a manta toda preenchida, porque a gente está atendendo todos aqueles critérios que nós comentamos aqui no curso. Então, temperatura, umidade, a distribuição das sementes. Então, todos esses fatores são importantes para que a gente consiga atingir essa uniformidade na produção. Chegando nessa altura de 2, 3 centímetros, já é possível você colocar para a estante de irrigação e onde vai receber a luz também para o crescimento final. Mas esse estágio aqui é super importante, conseguir ter essa uniformização, essa padronização e regularidade na sua germinação vai te dar essa condição já 60% do caminho andado para uma produção sem surpresas. E aqui a gente já tem as plantas no estágio pronto para embalagem, então é só colher e embalar. Isso vai ser lá pelo 10º dia, normalmente. Então, todas as, as culturas já prontas para serem embaladas e comercializadas.